E a especulação envolvendo Everton, Cebolinha e Corinthians voltou a ganhar as manchetes. Cheguei a dizer para vocês no mês de janeiro sobre o interesse alvinegro em fechar com o atacante do Flamengo. Não houve nenhuma grande novidade, mas eu queria explicar para vocês quais as duas grandes dificuldades para que o negócio avance. A primeira delas ligada à parte financeira, a segunda ligada ao tempo. Começando pela parte financeira. O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não tem a intenção de renovar. Ele pretende se mudar para um clube onde possa ser titular absoluto, algo que ele não encontra no rubro-negro. A possibilidade de se mudar do Flamengo para o Corinthians em julho dependeria da compra do atleta. É a última chance que o Flamengo tem de faturar com o jogador, que custou 13 milhões e meio de euros. E o Corinthians tem dado sinais claros de que não vai fazer investimento na compra de direitos econômicos de jogadores por falta de condição financeira. Restaria ao Corinthians a possibilidade de assinar um pré-contrato com Everton Cebolinha a partir de julho para tê-lo de graça em janeiro de 2027. Só que dos atuais mandatários do Corinthians, ninguém tem a certeza de que estará no timão em 2027. O presidente Osmar Stabile tem mandato somente até o fim do ano. Marcelo Paz, o executivo de futebol, e Fernando Diniz, o técnico recém-contratado, também tem vínculos somente até o fim dessa temporada. É óbvio que, apesar disso, o Corinthians poderia oferecer um contrato para o Everton Cebolinha, imaginando que essa turma não ficasse, mas que o Everton Cebolinha seria um bom acréscimo para a próxima temporada. Só que isso só pode acontecer a partir de julho. Se o Corinthians fizer qualquer contato com o Cebolinha antes dos 6 meses finais do contrato e o Flamengo souber, o Corinthians pode ser denunciado por assédio, inclusive com punição na FIFA. Ou seja, Everton Cebolinha vai ser assunto no Corinthians um pouco mais pra frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pauta, Diniz terá reforços na janela? Vamos lá, isso eu queria ter falado com vocês ontem, mas não deu tempo, que foi uma informação que eu trouxe no Blend ontem. O Fernando Diniz, ele só terá um pacote de reforços se o Memphis deixar o Corinthians. Como tem tudo para o Memphis não permanecer no Corinthians, eu acho que nós teremos uma janela um pouquinho mais movimentada no meio do ano, tá? Me preocupa ter o Marcelo Paz à frente disso, ainda mais que cada dia que passa ele tem mais poder dentro do Corinthians. A gente viu que o CEO do Fortaleza falou. O Marcelo Paz, cara, ele é um Gastão sem noção. E o Marcelo Paz, ele é fã de jogador ruim, ou de ex-jogador, ou de gringo, ou de velho, entendeu? Jogador mais veterano. Então, assim, me preocupa essa janela do Corinthians no meio do ano. Nas mãos do Marcelo Paz me preocupa. Tudo bem que tem umas pessoas em volta ali do Osmar Stabile que entendem de futebol, melhor que o Marcelo Paz. Eu não sei por que se gasta com... Cara, o Marcelo Paz, velho, ele tem um salário altíssimo no Corinthians. Entendeu? Pro cargo dele. Para quê, velho? Para querer trazer o Rony por 4 milhões de dólares? Enfim. Não sei como é que vai ser, mas o Memphis não... O único que quer que o Memphis permaneça é o Marcelo Paz, tá? É o Marcelo Paz. Então, vamos aguardar aí pra gente ver, né, o que vai acontecer em relação aí ao futuro do Memphis e dos reforços do Corinthians, tá? O Fernando Diniz vai receber os reforços. Isso me deixaram bem claro, não mudou nada em relação ao planejamento que era do Dorival. Me falaram isso, né? Que o Diniz só vai receber os reforços se abrir brechas ali de grana e principalmente, né, no que a gente fala, né, no orçamento do Corinthians e também na folha salarial do Corinthians. Deixa eu falar do caso Cebolinha aí. Hoje a ESPN deu que o Corinthians tem o Cebolinha na mira e que a ideia do Corinthians é fazer uma proposta no meio do ano e caso não dê certo no meio do ano e o Flamengo não libere, o Corinthians vai fazer uma nova proposta no final do ano.
Resumindo, a ESPN traz hoje, no dia 10 de abril, a informação que eu trouxe no Blend, vocês podem até olhar a data aí, faz uma semana, eu acho uma semana ou 10 dias no máximo, não passa de 10 dias, tenho certeza, mas acho que é uma semana, quando eu trouxe a informação de que o sonho do Corinthians no mercado da bola é o Cebolinha. O Cebolinha não tiver completado, né, o número agora são 12 jogos, né, se eu não me engano, que eu trouxe lá. Se o Cebolinha não tiver completado lá o número de jogos suficientes pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai fazer a proposta no meio do ano. Essa informação do Cebolinha é a seguinte, eu trouxe já faz uns 10 dias, é o sonho do Corinthians, sonho de consumo no mercado. Isso, eu não sei se isso daí, a verdade eu nem sei se atualizou, né, porque era o grande sonho do Dorival Júnior, né, pro Corinthians, e vai continuar sendo o sonho do Corinthians também pelo jeito. É um jogador que eu trouxe na época aí, não sei quantos jogos ele tinha feito pelo Flamengo, acho que foram 4, acho que agora são 12, né? E aí eu disse que se ele não estourar o número de jogos no Brasileiro, até o meio do ano, quando reabrir a janela, o Corinthians vai tentar contratar o Cebolinha ainda no meio do ano. É sonho, tá? Se não conseguir no meio do ano, e ele continuar no Flamengo e encerrar o seu contrato com o Flamengo em dezembro e sair de graça, aí o Corinthians vai para cima no final do ano. A gente sabe que o Cebolinha, ele é um jogador que hoje está em carência no mercado. Tá em carência. Existe uma carência no mercado hoje, um jogador como o Cebolinha. Tá? Eu não queria usar o termo raro, né? Que aí parece que o cara é raro e joga muito. Não. A posição de atacante de velocidade, do 1 contra 1, do linha de fundo, da profundidade, né? Do jogo vertical. Esse jogador hoje está quase em extinção aqui no mercado. Você não acha? Você não acha mais esse tipo de jogador. Então você imagine quantos clubes não vão atrás do Cebolinha quando ele encerrar o contrato dele com o Flamengo. Então o Corinthians tem que ir para cima, né? E tem que ir para cima, enfim, tem que ser rápido, né? Para não perder essa chance, tá? Então existe sim a possibilidade, eu já trouxe isso aí faz 10 dias, a ESPN traz hoje, mas eu já trouxe para vocês, então é verdade, tá? O Corinthians, ele tem aí esse desejo, né, de contratar o Cebolinha e ajudar muito, né, o time, né, porque é uma carência, né, que a gente tem hoje no mercado que é incrível, né. Então hoje é um jogador difícil de se achar, vai ter a disputa e nós vamos ter que, né, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu vou Samir, trazer só também para não uma perder o informação gancho, importante. Diga, Faraldo. muito rápido, só sobre o Alan ainda. O Alan, ele tava falando, né, que, pô, lembro muito dele no Galo, assim como quase todo mundo que tá assistindo essa live, certamente. No Flamengo, ele teve uma perda muito grande de confiança. Ele virou um jogador completamente sem confiança, sem brilho ali no Flamengo. E essa é a principal, ou uma das principais características do Diniz, né? Esse resgate de confiança dos jogadores. O Alan, confiante, pô, acho que a gente não vê no futebol brasileiro já faz umas 3, 4 temporadas. Então, fico muito curioso mesmo para vê-lo ganhando algum espaço nesse time, seja como primeiro ou segundo volante. E agora eu que vou falar o que você sempre fala para mim, eu Faraldo. Pegando um gancho nessa daí né, enfim, né, ressuscitar os jogadores, né, uma informação importante. O Diniz vai se reunir, voltando da Argentina, com o Alex Santana, tá? Vai bater um papo com o volante. O Diniz tem intenção de reintegrar o Alex Santana e utilizá-lo novamente, para que ele volte a ser utilizado pelo Corinthians na temporada. Mas primeiro, o Diniz quer ouvir do Alex Santana, né, se ele realmente está com vontade, né, está com desejo de voltar, porque existem jogadores, né, isso eu ouvi de pessoas importantes lá, que o Diniz comentou isso, né, com algumas pessoas, que existem jogadores, na visão do Diniz, que às vezes se acomoda, né? Ele fica satisfeito recebendo o salário dele ali afastado, espera o fim do contrato, ou então espera um clube chegar para ir embora. Então ele quer ouvir o Alex Santana, tá? Isso é uma informação interessante de bastidor, porque o torcedor também estava a fim de saber sobre o Alex Santana. O Diniz vai conversar, o Diniz
quer trabalhar com ele. E outra coisa que o Diniz andou falando lá dentro, tá? A gente acaba passando os bastidores aí para vocês. O Diniz, não vou citar os nomes dos jogadores que pegam mal, mas ele falou, joga menos do que esse? Joga menos do que esse? Não joga. Então nós vamos ver, se ele quiser jogar, se ele tiver afim, né, a gente vai utilizá-lo. Agora, vai depender muito, muito da conversa que o Diniz vai ter com o Alex Santana. Se o Diniz sentir que essa coragem, que a gente falou aqui já no programa de hoje, se ele sentir que o Alex Santana está meio morno, aí pode ser que o Alex Santana realmente siga o seu caminho. Mas se ele entender que o Alex Santana está afim realmente ainda de vestir a camisa do Corinthians, o Alex Santana vai ser reintegrado, viu? Não sei se você tem essa informação também, Lázaro. Na esteira da sua informação, eu vou acrescentar aqui um ponto, tá? É do interesse da diretoria do Corinthians a reintegração do Alex Santana. Então, nesse momento, passa única e exclusivamente pelo Alex. Até aqui, informação. Daqui para frente, agora, opinião e impressão dentro das informações, interpretação dentro das informações que a gente tem. Eu acredito que o Alex Santana queira ser reintegrado. Então, o Alex Santana é corintiano de nascença, o pai, a família é corintiana. Ele se sente frustrado por não ter correspondido com a camisa do Corinthians. Ele não queria, ele queria permanecer no Corinthians quando ele foi emprestado para o Grêmio, mas ele entendeu que era o melhor porque o Dorival não iria contar com ele, não fazia parte do plano. Então, assim, vou dizer que é uma informação que o Alex Santana quer ficar, não porque não é exatamente uma informação, mas a minha impressão, dentro de tudo que eu tenho escutado, do que eu apurei, que eu conheci, que eu falei, que eu observei dentro desse período no Corinthians, aponto que se realmente o Alex Santana apontar pro Diniz e falar, não quero jogar aqui, eu me surpreenderia muito. Eu acho que ali a situação do Alex Santana passava muito mais pelo desinteresse do Dorival em encontrar com o atleta, não do atleta em jogar no Corinthians. E a diretoria, que lá no começo do ano, até por conta desse desinteresse do Dorival, ofereceu o Alex Santana ao São Paulo para aquela troca no Alisson, é a mesma diretoria que hoje entende que, por exemplo, o Alex Santana entrega mais que o Charles. Então, aquele jogo contra o Fluminense, o que irritou muito lá dentro do Corinthians foi o Charles ter sido titular. Uma das gotas d'água, uma das últimas gotas que fizeram o copo do Dorival transbordar foi a titularidade do Charles contra o Fluminense. E aí eu escutei de mais de uma pessoa do Corinthians e de alta cúpula do Corinthians o Alex Santana joga mais que o Charles. Se é pro Charles ser titular, então o Alex Santana tem que ser reintegrado. Eu ouvi isso muito também na diretoria corintiana, conversando essa semana aí nos últimos dias também em relação a Alex Santana e Charles. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.